esportivas do mundo. Na sua opinião, qual é a correlação de vício com sorte e azar dentro das apostas esportivas? Olha só, eu quero só fazer um exemplo de quando eu trabalhava na Bet365. O meu primeiro chat que eu peguei foi um cara que queria se suicidar. E eu, caraca, meu, tem isso, meu? De repente, eu atendendo no chat, estava em treinamento ainda, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei na Bet durante 3 anos, então minha primeira função era atendimento ao cliente. E o cara ele tava lá no Japão, ele queria tirar a vida por conta de tinha perdido um saldo lá e não conseguia voltar a apostar. Então ele queria voltar para apostar na Bet365, porém não conseguia mais. E eu achei aquilo, poxa, caraca, isso acontece nas apostas esportivas? Até a gente, obviamente, se acostumar com esse ambiente de apostas esportivas, a gente vai lidando com esse assunto mais naturalmente, né? Mas eu já esqueci a sua pergunta, mas... Não, mas aí pode finalizar, que você falou que... Aí, como é que foi essa questão do seu contato com esse cliente? O que você tirou de aprendizado? O que acontece, cara? A Bet365 tem com seus funcionários muito treinamento envolvido em questão de jogo responsável. Isso é uma das coisas que as casas de apostas precisam melhorar e muito. Hoje, eu fui verificar que existem mais de 500 casas de apostas. E ainda não está aprovada a regulamentação, precisa aprovar no Senado, em questão de... Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas precisa da aprovação do Senado. E a questão que o Brasil não está adotando muito e que precisa ser muito conversado é essa questão de jogo responsável. Muito além do imposto, quanto que vai ser destinado para a Seguridade Social, para educação, para esportes, precisa ser tratado em relação a vício de jogo. Porque na Bet365, quando você entra lá, um funcionário, a primeira coisa que os caras te ensinam é em relação a isso. Poxa, vai vir muita gente que são viciados, que vocês precisam identificar e coibir, e retirar eles do mercado. Por isso que, a cada vez que você vai no chat e fala alguma asneira em relação a vício de jogo, você é banido para sempre, permanentemente. Caraca! Então, se você vai em chat do Brasil, aqui em algum site qualquer, eles não fazem nada, porque não estão acostumados com essa situação. Agora, você vai numa empresa que é responsável, como, por exemplo, a Bet365, eu digo responsável em relação a vício de jogo, a jogo responsável, eles coíbem já o apostador. Até mesmo eu ouvi falar que se você vai no chat da roleta, lá do cassino, e falar alguma asneira em relação a isso, te bane. Eles estão lá, alguém está identificando, pegando algumas palavras que são chaves, obviamente é um algoritmo que fica lá, mas eles deletam a pessoa para sempre. Então, você é banida permanentemente. Então, quando você tem essa identificação que você é um jogador viciado, você vai parar no chat, o cara vai conversar. Posteriormente, ele vai fazer uma ligação para você. São várias perguntas que te fazem para identificar se você é um viciado ou não, tem um transtorno no jogo. Uma vez que é identificado, se você responde... São 7 perguntas. Se você responde sim para alguma delas, você é deletado do jogo. E aí você pode apostar, obviamente, em outras casas de apostas, mas isso já é um gatilho, um alerta para ficar de olho em relação a isso. Mas me fala uma coisa, por exemplo, eu acho muito interessante essa prática que acontece nessa casa, mas, por exemplo, você não acha que isso seria, entre aspas, tapar o sol com a peneira, porque o cara ele vai criar a conta com outra pessoa, né? É isso mesmo. Existe a possibilidade de o cara criar com um CPF diferente, porém, precisa da conscientização da própria pessoa, né? Entendi. Pô, se o cara está com um transtorno, um vício de jogo, precisa de uma vontade pessoal para o cara parar. É igual o vício em cigarro, né? O cara só vai parar depois de ele se tratar. E é por isso mesmo que existem órgãos na Europa que precisam ser construídos aqui no Brasil pós-regulamentação, que são órgãos como, por exemplo, Gambling Commission, algumas outras como...
Ai, não me lembro o nome, mas se você vai lá no rodapé do site desses Betfair, Bet365, William Hill, todas essas Ladbrokers, todas essas grandes casas de apostas têm No rodapé lá, associação quanto a Gambling Commission, que é um órgão que é gerenciado, então todos os apostadores podem ir lá se consultar com... É como se fosse um Alcoólicos Anônimos. Exatamente, como psiquiatra, não sei o quê, para o tratamento do jogo, né? O que eu me refiro quanto a isso? Obviamente, a gente tá aqui para ensinar como apostar, ensinar como se divertir, mas para quem está entrando nesse ambiente de apostas esportivas, precisa ter um conhecimento que também existem seus riscos, né? Quais são os seus riscos? Perda de dinheiro, perda do emocional, o cara ficar um pouco mais abalado. Então, precisa ter uma conscientização do apostador antes de ingressar no jogo, né? Quais são os riscos que adotam, né? Obviamente, a gente está lá por diversão, por lazer e para ganhar dinheiro, né? E principalmente por isso, né? É muito difícil ter esse tipo de conscientização, né, Helder? Porque, por exemplo, hoje em dia, principalmente com a internet, a gente é bombardeado de informação com relação às apostas esportivas. Então, automaticamente, as pessoas elas acabam entrando nesse meio de apostas, mesmo naturalmente. Né? Não tem uma preparação, não existe um preparo, não existe um passo a passo. Ela acaba sendo jogada, né, ao limbo ali e acaba, quando vai ver, já está naquela questão, não é isso? É por isso mesmo que o nosso papel, né, como comunicador, é importante para passar credibilidade para o apostador. Obviamente, ensinar a apostar, como depositar, como verificar a conta, como funcionam os mercados, mas também ensinar quais são os riscos que isso atrai também, né? Mas é o nosso papel e é o papel também dos nossos governantes pós-regulamentação acontecer alguma coisa nesse sentido para que o Brasil esteja adaptado para esse universo das apostas que vem chegando e muito forte, né? Poxa, você vê a questão de manipulação de resultado que tá tanto à tona aqui, e aí pegaram todo mundo de surpresa, né? Tem jogador aí que, manipulou resultado e não sabia disso. Precisa do quê? Regulamentação precisa do quê? Treinamento tanto dos jogadores, treinamento dos clubes. Não pode. O jogador de aposta... Juízes. Esse jogador, que eu também não lembro o nome, e obviamente não vou dizer, né? O cara manipulou as apostas e aí ele veio na notícia e falou, eu não sabia que não podia fazer isso. Então, poxa, você vê, a informação é primeiramente muito importante, né? Por isso que é realmente o nosso papel como comunicador fazer isso aí. Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta, onde o selecionado vai vir para São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação, e ainda vai poder ganhar R$30 mil em dinheiro. É muita coisa. Para participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de R$100 e fazer uma aposta mínima de R$50. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto para ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente, e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber R$30 mil em dinheiro? Me conta aqui o que você faria com R$30 mil. Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com R$30 mil. Imagina só R$30 mil agora no seu bolso. Automóvel, iate, mansões. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade, que é muito simples, como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto para participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vamos disponibilizar para você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura e eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo para que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de R$30 mil.